A informação de hoje, a principal informação, o debate de hoje, é sobre essa condenação do Nicolas, que inclusive o Felipe Neto ele colocou uma resposta que eu considero ela muito pertinente e muito próximo daquilo que nós mesmos havíamos comentado na época. A informação diz assim: Fachin nega recurso e mantém multa de R$30 mil a Nicolas por fake news contra Lula, mentira contra Lula. Caso aconteceu durante a campanha eleitoral de 2022. A primeira coisa que chama a atenção é essa multa de R$30 mil, que é nada, né? É uma coisa simbólica, é um valor, assim, ridículo. Um sujeito como esse, que tem um canhão de mídia a favor, que tudo que fala tem uma proporção gigantesca, tomar uma multa de apenas R$30 mil por inventar mentiras na internet é incentivá-lo a continuar mentindo. Se nós levarmos em consideração, por exemplo, o que acontece no país que esses caras da extrema-direita adoram, que é os Estados Unidos, e a gente vê, por exemplo, o que acontece com um político que é muito semelhante a esses caras, que é o Trump recebe multas milionárias por mentir. Ele não deixa de mentir, mas ele acaba tendo problemas com essas multas. Tem que pagar, e aí tem, assim como aqui nós temos, lá tem os fanáticos que mandam dinheiro para ele. Aqui no Brasil a gente teve 17 milhões na conta, deixaram o Bolsonaro milionário por conta de multa, né? Isso acontece, mas pelo menos há uma necessidade de uma mobilização, há uma necessidade de conversar aqui e ali para receber esse dinheiro. E no caso aqui do Brasil, né, a gente pode, num dado momento, devido ao acúmulo de mentiras, essas pessoas terem alguma sanção mais objetiva, que eu considero que deveria ser, no mínimo, a perda do mandato. Você que utiliza mentiras o tempo todo para atacar o seu adversário político, que eles nem consideram adversário, é inimigo mesmo, e nem consideram que está no jogo político, eles querem eliminar, eles falam em matar, eles falam em coisas pesadas. Numa situação como essa, eles precisam ter alguma sanção. Então, já que é muito difícil acontecer do Nicolas perder o mandato, ele deveria pelo menos pensar um pouco mais quando inventar uma mentira e ser punido financeiramente falando. Vai chegar um determinado momento que os extremistas vão ficar mandando tanto dinheiro para esses caras que eles vão se cansar. E aí vai ser a hora que eles vão ter que eles mesmos pagarem pelos erros que eles mesmos cometem. É bom a gente lembrar que essa multa ao Bolsonaro era uma pena por um crime que ele cometeu. E aí aqueles que pagaram o Bolsonaro pagaram a pena cometida por um criminoso. Eles falaram assim: não, você é criminoso, você cometeu um crime, eu quero pagar a pena para você. Que é uma coisa ridícula, estúpida, sem sentido, mas é uma realidade. Então, nós precisamos lembrar que pessoas como o Nicolas, ele é um mentiroso, ele vive da mentira, ele vive da enganação, ele vive de inventar histórias. Até hoje, as pessoas que acreditaram no que o Nicolas falou podem não ter recebido a resposta correta, ou seja, podem não ter chegado até a verdade. O Felipe Neto colocou esse vídeo, eu vou trazer esse vídeo aqui para você, explicando esse caso com muita propriedade, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, dê o like no vídeo e se inscreva no canal. Por favor, se inscreva no canal, dê essa força pra gente. E também, por favor, se você puder, né, fica até o final do vídeo, que a gente tem esse recado especial para você ter uma renda extra. Eu vou trazer esse vídeo do Felipe Neto e vou também trazer uma informação aqui que eu considero muito importante, sabe? Muito importante. A chinesa State Grid tem a intenção de investir 200 bilhões no Brasil e quem fala isso é o ministro de Energia. Esse encontro, conforme nota do Ministério na quarta-feira, no caso hoje, né, foi para tratar das obras de linhas de transmissão orçadas em 18 bilhões de reais. Eu quero só dizer uma coisa para você. Esse investimento aqui é o maior investimento estrangeiro da história do Brasil. Nunca na história do Brasil aconteceu algo que sequer fosse próximo a isso. Nós estamos comemorando aqui a visita do Macron, que trouxe investimentos para cá, também na casa do bilhão de euros, né? Cerca de 6 bilhões de reais, e aqui nós estamos falando de 200
bilhões de reais. Isso significa que o governo Lula realmente está fazendo a sua parte. Isso significa que, mais uma vez, a gente pode ter a história sendo contada, né? Isso nunca aconteceu na história do Brasil e é um investimento que nunca teria acontecido se nós tivéssemos, por exemplo, o próprio Bolsonaro à frente, porque o Bolsonaro era um sujeito que, não somente ele, como seus ministros, eles hostilizavam, né? Eles eram hostis, hostilizavam a China. E agora nós estamos com esse investimento aí de 200 bilhões. Colocar esse registro, vamos a esse vídeo do Felipe, que explica de forma muito inteligente como que o próprio Nicolas entrou nessa rede de mentiras e tramóias e o que de fato aconteceu para ele ser condenado e agora, mais uma vez, a condenação ser mantida. É verdade que o PT desviou 242 bilhões da saúde? Será? Antes mesmo de refutar essa fake news, eu quero te propor um desafio. Eu quero que você encontre um único portal com credibilidade que tenha dado essa notícia de que o PT desviou 242 bilhões de reais da saúde. Encontre qualquer portal de credibilidade que não seja o blog do teu tio, e eu duvido que você vai encontrar. Essa mentira começou quando Reinaldo Azevedo, que na época era ferrenhamente antipetista, assim como eu já fui, publicou no seu blog esse artigo aqui. De verdade, o PT desviou da saúde 242,4 bilhões. E aí você lê, desviou 242 bilhões da saúde e imediatamente sai compartilhando em todos os seus grupos de WhatsApp, todas as pessoas que você conhece no Facebook, falando que o PT roubou 242 bilhões da saúde, quando isso está completamente errado. Só que para descobrir você tem que fazer uma coisa que normalmente bolsonarista não gosta de fazer: ler o artigo. E o que você descobre quando lê? Você descobre que nem um único centavo dessa verba de 242 bilhões foi para qualquer outro lugar que não tenha sido o próprio Brasil. O desviar do título do artigo do Reinaldo Azevedo é, na verdade, realocar o dinheiro. Esses 242 milhões, na verdade, foram utilizados para ajudar a crescer o Minha Casa Minha Vida, ajudar a crescer o Bolsa Família, ajudar a crescer o ProUni, o FIES e tantos outros projetos sociais idealizados e desenvolvidos pelo PT. E aí você pode dizer, mas então o PT deixou de investir na saúde, isso é um absurdo! Não, minha gente. O PT foi justamente o governo que mais cresceu o investimento em saúde da história do Brasil. Inclusive tá aqui, ó, pelos cálculos do CFM, entre 2003 e 2014, período do PT, a dotação autorizada para a área da saúde totalizou 1,021 trilhão. Isso era quanto o PT tinha para investir em saúde. E foram investidos 891 bilhões. A diferença que dá aqui foi o que eu falei: contingenciamento para ajudar a crescer os projetos sociais que ajudaram milhões de brasileiros, que tiraram o Brasil do mapa da fome e colocaram o Brasil como protagonista no mundo. E só para deixar um pouco mais claro, esse dinheiro nem poderia ter sido utilizado para criar hospitais, para criar grandes centros de recuperação para as pessoas. Isso era verba que tinha sido aprovada pelo Congresso Nacional em emendas parlamentares. Então, ao invés de dar esse valor na mão de deputado e senador, como o Bolsonaro faz agora com o orçamento secreto, com o Bolsolão, o PT contingenciou esse valor e utilizou para os projetos sociais. E já que é para falar de investimento em saúde, tá aqui o que o PT fez em saúde pelo Brasil. O momento em que o Lula assume o Brasil e o crescimento que a gente tem todos os anos durante o governo do PT. Até o momento em que Michel Temer assume, coloca o teto de gastos e é congelado completamente o investimento em saúde. Aquele laranja ali foi o gasto extraordinário para a Covid, que obviamente não tem nada a ver com orçamento. Olha aqui o que acontece depois da saída do PT com os investimentos em saúde congelados. Então, não. O PT nunca desviou 242 bilhões da saúde. Isso é uma mentira que te enganou. Mas sabe o que é verdade e está aberto para todo mundo ver? O que o Bolsonaro fez e pretende fazer a partir do ano que vem, se ele for reeleito. E tá aqui: corte de 59% da farmácia popular e 50% do Mais Médicos. Corte de 93% da verba para habitação do Casa Verde e Amarela. Corte de 97,5% dos recursos para novas creches no Brasil. Parece piada, né? Mas no orçamento do Bolsonaro pro ano que vem, só tem dinheiro para abrir 5 creches no país. Corte de 99% da verba de ações para mulheres. Corte de 45% da verba para prevenção do câncer.
E agora que você sabe que o PT não roubou 242 bilhões da saúde, manda esse vídeo para as pessoas que você acha que acreditam nessa mentira. Manda no WhatsApp, posta nos seus stories do Instagram, posta no seu Facebook, no seu Twitter. Ajude a disseminar a verdade. Me segue aqui no Instagram, Felipe Neto, que é muito importante que você veja os vídeos que a gente está lançando por aqui. Valeu! Felipe Neto fez um trabalho fundamental nessa última campanha no combate às fake news. E naquela ocasião, a situação era desesperadora, porque nós já sabíamos que a extrema-direita ia mentir muito, inventar muitas coisas, mas eles foram muito além dos limites e até hoje eles mantêm determinadas mentiras que parecem que as pessoas não querem realmente se desvencilhar. Essa questão de que a fraude nas eleições é uma coisa que até hoje, até agora, eles ainda insistem nisso. A situação, por exemplo, em relação à pandemia, vacinas, são mentiras que, a meu ver, elas podem provocar, inclusive, a morte das pessoas. Há um estudo que nós já colocamos aqui no canal, em outras ocasiões, que mostra que o Bolsonaro tem uma responsabilidade de pelo menos 120 mil mortos em função de uma série de ações e inações do governo dele durante a pandemia. Então é muito sério, é muito grave. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloque aqui o seu comentário. Você acha que deveria haver uma pena mais rígida para quem inventa mentiras por interesse político, para ter um cargo político, de deputado, seja lá o que for, ou para ter um debate ideológico, para defender a sua ideologia, no caso aqui a ideologia da extrema-direita? E eu também peço para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal. A gente sempre fala aqui a respeito dessa oportunidade que você tem de ter uma renda extra, inclusive trabalhar aqui no Brasil, ganhar em dólar. A gente sempre deixa esse print aqui para você ver que é possível, né? Trabalhar no Brasil, ganhar em dólar, ter uma renda extra. E para você saber um pouco mais, eu mesmo vou explicar para você nesse link, que é o primeiro comentário fixado. Entra no primeiro comentário fixado aqui, acesse o link que eu vou explicar para você em detalhes, tá bom? E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho, seja um patrocinador do nosso trabalho. Você pode ser um membro aqui do canal e com isso você vai ajudar muito o nosso trabalho. Você pode ser um apoiador do nosso Apoia-se, uma apoiadora. A gente agradece muito as pessoas que estão sempre com a gente lá, apoiando o nosso trabalho. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder, qualquer valor. A gente agradece muito as pessoas. Recentemente nós adquirimos aqui um software para fazer lives com convidados e é um valor razoável, né? Mais de R$1.000. É um software caro que a gente tem que pagar todo ano e a gente pede para que você nos ajude aqui para que a gente possa manter a qualidade do nosso trabalho aqui. Grande abraço, daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson.